Você já ouviu falar do termo capital humano? Eu vou explicar nesse vídeo o que seria o capital humano, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo nos últimos 10 anos, mas que eu realmente comecei a entender de fato de 3 anos para cá. Eu ainda não vi ninguém abordar esse assunto, falar sobre esse tema, mas eu quero aqui apresentar essa ideia, capital humano. O que seria o capital humano? Seria uma pessoa de alto valor, onde ela, com as suas habilidades, consegue viver bem, ter uma qualidade de vida elevada, ganhar um bom dinheiro ou um dinheiro suficiente para viver muito bem, ter a qualidade de vida, morar numa cidade legal, ok? Conseguir estruturar uma boa família, mas também, se não for o caso, a pessoa ter a sua liberdade geográfica e também a sua liberdade sentimental, ok? Eu queria usar outro termo, mas é o que me veio agora em mente. Mas uma pessoa que de repente não quer ter compromisso ainda, aquele compromisso sério, mas ele quer aproveitar a juventude dele, quer aproveitar a vida, quer aproveitar aquele momento, e esse capital humano ele vai dar esse recurso e essas oportunidades para ele conseguir fazer isso. Uma coisa meio nômade digital, talvez, mas eu comecei a perceber isso através da música, ok? Então o capital humano é algo que vem sendo debatido. Eu dei uma pesquisada, alguns livros, mas não exatamente com esse termo, mas a filosofia é parecida, que hoje, nessa nova geração, nesses novos dias, talvez seja mais interessante você ter patrimônio humano, o tal do capital humano, do que ficar preso a dívidas longas e talvez eternas, como casa, carro, e viver num ciclo que a gente chama de ciclo dos ratos, a corrida dos ratos. Acordar cedo todo dia, trabalhar para pagar contas, para pagar boleto, ok? Então o capital humano, ele é uma filosofia que é o inverso disso. É você ter a qualidade de vida, ter o seu tempo, ter sua liberdade e, no final das contas, ter grana, ok? E como é que eu consigo isso, professor Clayton? Cara, é o seguinte, o capital humano é uma parada que você tem que começar a desenvolver através de habilidades. Exemplo, música. A música, ela pode te levar por infinitos lugares, principalmente se você for um cara mais solto, que não está preso aos bens materiais, ok? Eu mesmo já rodei parte da Europa fazendo isso em 2016, ok? Então, o que acontece? A música, ela vai te dar oportunidades que poucas pessoas podem ter na vida. A música, ela abre muitas portas. Agora, eu estou falando quando você vive de uma forma profissional, ok? Como músico profissional. Mas também tem o jiu-jitsu, certo? Esse negócio do capital humano, o pessoal aí da família Gracie, há décadas e décadas atrás, já vinham vivendo esse modo de vida. Eu percebo, embora eles não falem assim, isso aqui é um capital humano, que esse termo realmente eu acho que nem existe ainda. Mas tipo assim, é a galera que vive na praia, em meio à natureza, viaja o mundo inteiro, ganha um bom dinheiro e tem uma liberdade geográfica e financeira, ok? Então, como é que eu faço para desenvolver isso? Isso é mais importante do que você ter esses bens materiais, pelo menos para mim e nos dias atuais, certo? Porque a gente vive numa época que é a época da informação, certo? Então, quando as pessoas começaram a ter acesso à informação, elas pararam e começaram a perceber que tinha algo errado. Por exemplo, comprar uma casa e pagar 3 vezes mais o valor dessa casa, morando no Brasil. Ou então, a pessoa comprando o carro e passando muitos e muitos anos pagando esse carro, e depois a pessoa vai ver. Em outros lugares é muito mais fácil, como por exemplo no Panamá. O Panamá, que é um lugar paradisíaco, onde você consegue comprar um carro muito mais em conta e com muito mais qualidade do que no Brasil. Agora, o que te prende no Brasil? Eu te pergunto. O que é que te prende no Brasil atualmente? Vocês estão vendo para onde o Brasil está indo, ok? Mas você só vai chegar lá fora e ter essa liberdade que eu estou falando se você for uma pessoa de alto nível. Se você for uma pessoa que tem o tal do capital humano. Chegar no lugar
e conseguir desenrolar de uma tal maneira que você viva bem, coma bem, tenha qualidade de vida, tenha liberdade e tenha dinheiro, e isso você vai gerar através do capital humano. Então fica aqui essa dica e eu vou fazer mais um vídeo sobre isso porque esse assunto é profundo e extenso.